tarde, turma, tudo bem? Então, como de costume, nós vamos fazer a correção das atividades. E aí, da semana passada, em virtude da prof ter se confundido, só sobrou a questão número 5 para nós fazer a correção, né? As demais todas eu já fiz. Então, só número 5, e daí depois eu vou encaminhar as atividades da próxima semana. Não esqueçam de anotar a data aí da semana no caderninho de vocês, que é as aulas do dia 11 do 8 e as aulas do dia 14 do 8. E colocam aí correção da atividade número 5 e aí depois encaminhamento das atividades. Essas aulas dessa semana e da semana que vem a prof vai trabalhar com xerox. Para vocês as datas elas foram um pouquinho alteradas porque eu tinha planejado para a semana passada, mas daí como prolongou eu resolvi mudar um pouquinho meu planejamento para não ficar vocês essa semana passada sem as folhas. Então vocês alterem aí a data. E aí depois eu já vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos fazer a correção da atividade número 5. A atividade número 5 de vocês, ela dizia o quê? Ela pedia para vocês fazerem um terreno que tinha uma forma triangular e aí deu as medidas dos lados, tá? Eu vou fazer o desenho aqui do triângulo, né? E aí tinha as medidas dos lados. 7 raiz de 28 mais 5 raiz de 112 e 3 raiz de 175. E aí pedia para fazer o cálculo do perímetro desse terreno, considerando que raiz de 7 é 2,65. E aí, então, vamos... O que é o perímetro? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, se é a soma de todos os lados, vamos começar lá. 7 raiz de 28 mais 5 raiz de 112 mais 3 raiz de 175. Para mim fazer essa adição, então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que simplificar número por número. Como esses números já são simplificados em outras atividades que vocês já têm aí no caderno, eu vou pegar só os resultados, tá? Então, por exemplo, 28 é a mesma coisa do que... Tem certeza, Vanessa, que é 7 raiz de 28? Vamos ver se não coloquei errado. Tá certinho. 7 raiz de 28. Então, 28 é 7 vezes 2 elevado ao quadrado vezes 7 mais 5 vezes. Raiz de 122, simplificando, nós vamos ter o quê? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7 mais 3. Raiz de 175, simplificando também, nós vamos ter 5 ao quadrado vezes 7. Tá? Vamos lá vamos lá tirar de dentro das raízes. Esse 2 aqui, como é o quadrado, posso cortar e tirar para fora. Então, vou ter 7 vezes 2, raiz de 7. Mais esse 2 e esse 2, a mesma coisa. Vou ter 5 vezes 2 vezes 2, só sobrou a raiz de 7 lá dentro. Mais esse 5 aqui, a mesma coisa. Então, vou ter 3 vezes 5, raiz de 7. Vamos resolver essas multiplicações. 7 vezes 2, 14, raiz de 7, mais 5 vezes 4, 20, raiz de 7, mais 3 vezes 5, 15, raiz de 7. Agora, vamos fazer a adição. 14 mais 20 mais 15, né? 14 mais 20 dá 34. 34, vou colocar aqui, 34, 34 raiz de 7. Não sei porque que tem um zero aqui. Raiz de 7. Mais 15 raiz de 7. 5 mais 4, 9. Então, vai dar 9. E 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Então, vamos ter 49. 49 raiz de 7. Mas o que ele pede ali? Pede que para usar no lugar do raiz de 7, é para a gente usar o
2,65. Então, eu vou ter o quê? Vou fazer aqui no cantinho de outra cor. 49 vezes 2,65. Isso, né? Agora, vamos resolver isso daí, então. 2,65 vezes 49. 9 vezes 5, 45, sobe 4. 9 vezes 6, 51. 4. 50. 51, 52, 53, 54, 50 e 8. 9. 9 vezes 2, 18. Mais 5, 23. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 5, 8, 9, 2. 2 casas depois da vírgula, 2 casas. Então, nós vamos ter 129. Então, o nosso resultado é, antes que termine a bateria do meu celular, vamos lá fechar aqui. Meu celular não, é 129,85. Então, esse é o resultado do perímetro, tá? Então, para essa semana, o que nós temos? A prof preparou um xeroxzinho para vocês, seguindo a mesma lógica do que nós já estávamos trabalhando. Então, a adição e subtração de álgebra, coloquei aqui só uma retomada para vocês lembrarem. Então, o que a gente faz primeiro? A gente primeiro faz a fatoração, depois que a gente faz a fatoração, a gente faz a adição, tá? Então, quando a gente primeiro fatora, organiza, extrai da raiz, depois quando a gente tem essas expressões, a gente adiciona os números que estão na frente, esses números que estão na frente a gente chama de coeficientes, tá? E as raízes, quando são iguais, a gente apenas copia, e quando não são iguais, não é possível a gente adicionar. Lembrando sempre que quando a gente não tem número nenhum na frente, esse número sempre vai ser 1, podendo ou não aparecer. Tá? E aí, depois vocês vão seguir fazendo as mesmas atividades de simplificação de fração. A prof deu aqui, ó, para vocês uma lista de atividades até a N para vocês fazerem essa semana. Então, essas aqui são as atividades da semana. As datas, elas estão um pouquinho alteradas aí na folhinha de vocês, tá? As datas certas, então, é aula do dia 11/8 e 14/8. Vocês façam a alteração aí, faz favor. E aí, recortem a folhinha, colhem no caderno e fazem e respondam, tá? Um beijo. Qualquer dúvida é só me chamar, a prof tá à disposição.